Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é contando como tá sendo um processo de adaptação, de acolhimento das crianças, dos bebês na escola onde eu trabalho. Pra quem tá perdido e não conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou formada em pedagogia, tenho mestrado em educação e atualmente estou dando aula numa escola, sou professora auxiliar de uma turma de infantil 1. As crianças têm de mais ou menos 1 ano e meio, aí a média, né? Algumas menos, alguns um pouquinho mais. É uma escola particular aqui no Rio de Janeiro. E eu tô vivenciando a minha primeira experiência em sala de aula, né? Como professora auxiliar. E vivenciei pela primeira vez o processo de adaptação. Ou seja, as crianças que pela primeira vez estão chegando na escola, se adaptando àquele ambiente. E no meu caso são bebês, né? São crianças muito novinhas, realmente de 1 ano. Crianças de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, até 1 ano e 9 mais ou menos. E eu vim aqui compartilhar com vocês como tá sendo e passar algumas dicas também que eu tô aprendendo e que estão funcionando, né, lá na escola, que eu acho que pode ajudar vocês também que estão vivenciando ou que vão vivenciar depois esse processo, tá? Bom, em primeiro lugar, agora no dia que eu tô gravando esse vídeo faz mais ou menos 1 mês e pouquinho desde que as aulas começaram. O processo de adaptação ainda não acabou, eu digo ainda, porque como eu vou explicar pra vocês, nessa escola eles prezam muito por um processo que seja respeitoso com a criança. Eu sei que muitas escolas forçam, numa semana tem que ser adaptado, em 2 semanas, enfim. Essa escola não, tem crianças que até hoje, né, como se fosse muito tempo, sendo que não é, até hoje precisam que algum responsável de referência entre com elas até a sala da porta, que ainda não estão ficando o horário inteiro. Eu vou explicar tudo pra vocês como é que funciona, mas é importante falar que isso depende de cada escola, de cada coordenação, de cada concepção de infância e de criança que aquela escola assume, tá? Então, na escola que eu tô trabalhando, funciona da seguinte forma. O turno total, né, as crianças no total de 1 ano ficam lá durante 4 horas. Eu trabalho de 1h15 a 6h15, mas as crianças entram 1h45 e saem 5h45, tá? Essas 4 horas elas ficam lá. O que acontece? Elas começam ficando na escola apenas 1 hora. E depois a gente vai aumentando de meia em meia hora até que elas consigam atingir as 4. Por isso que eu disse que algumas já atingiram as 4, né? A maioria, mas algumas ainda estão ficando menos tempo. Então, no começo, como é que funciona? Não é chega todo mundo lá junto de uma vez. Isso mesmo fora da pandemia não seria assim, né? E agora na pandemia, obviamente, a gente tá tendo mais cuidado ainda com isso. Posso fazer até um vídeo contando dos protocolos, enfim, ajudando vocês nessa parte também. O que acontece? A gente agenda com as famílias o melhor horário para cada uma, né? A gente dividiu assim em 4 horários, uma hora pra cada, né? O horário da escola. E aí cada família escolhe, né? A gente vai construindo assim um cronograma pra família, o pai, a mãe, geralmente o pai, a mãe ou a babá, irem com a criança passar 1 hora ali na escola. Então é assim que começa, né? Vai o bebê, a mãe, ou o pai, ou a babá, ou a avó, em alguns casos, poucos, passarem ali o tempo com a gente, porque aí a criança vai se familiarizando, vai conhecendo a gente, e aí elas só interagem com os outros bebês que estão naquele mesmo horário do que elas não encontram a turma inteira de primeira, sabe? Realmente até agora, por conta do Covid, né, imagina um monte de responsável na mesma turma junto com a gente, junto com as crianças, não ia dar certo. Então tá sendo bem assim. E depois a gente vai vendo justamente, tem crianças que já chegam e no, sei lá, 3º dia já deixam, né, a mãe, o pai responsável ficar ali fora e não precisa dele dentro da sala. Outras, até hoje, sentem um pouquinho de falta, né, de ter aquele adulto de referência ali dentro. Porque a construção é justamente fazer com que as crianças comecem a ver a gente, né, as professoras, como adultos de referência. Para isso, qual a estratégia que essa escola usa? A gente usa o conceito de que a criança ali dentro da escola vai ter um adulto de referência nesse começo. Então nós somos uma equipe de 4 pessoas, tem a professora titular, tem eu que sou a professora auxiliar e tem 2 assistentes também que trabalham com a gente nessa equipe. E aí o que acontece? Cada criança tem uma pessoa de referência. Então eu, por exemplo, eu tinha 4 crianças, uma em cada horário, né? Que eu era referência delas. Então eu que ia pegar elas na porta, eu que ficava com elas no processo de adaptação inteiro, eu que levava na porta ao final, pra ela criar o vínculo da minha pessoa. Imagina 4 adultos diferentes na escola, é muita gente, já é muita informação. Então, ela tendo a segurança que eu sou a pessoa de referência dela, é mais fácil criar esse vínculo.
Então a gente ficava assim, eu e as outras assistentes, a gente ficava com uma criança de referência e a professora titular é muito legal porque ela fazia o trabalho justamente aos poucos de formando os pequenos grupos. Então, como uma criança já estava um pouco mais adaptada, já ficava ali um tempo um pouquinho maior, já aumentava meia hora, ela já fica ali com as outras 2 ou 3 crianças formando um grupo. E aí a professora titular vai constituindo a turma, né? A nossa turma. Realmente fazendo as crianças brincarem entre si, construindo propostas, essas coisas. E eu achei muito incrível esse processo. Realmente é a primeira vez que eu tô vivenciando, mas eu achei um processo muito respeitoso com a criança. Isso é muito importante, gente. Parem pra pensar. A criança de 1 ano, pela primeira vez na vida agora em tempo de pandemia, basicamente, convivendo com pessoas diferentes, em um espaço diferente. Às vezes é a primeira vez que ela tá se afastando da mãe, do pai, das pessoas da família. Então, imagina a maldade que é fazer a criança ficar lá trancada, chorando 4 horas de uma vez. Eu entendo que em muitas realidades, né, eu tô falando de um contexto específico, os responsáveis precisam trabalhar, a mãe não tem com quem deixar e vai precisar deixar na creche. Existe isso também. Mas a gente pensando na criança, no direito da criança e no bem-estar dela, o ideal é que seja um processo assim, que seja respeitoso com ela e que espere o tempo dela, né? É claro que existem alguns momentos, e isso que eu queria falar pra vocês, que a gente precisa entender que a criança vai chorar um pouquinho. O choro é uma forma da criança se expressar, sabe? Então, às vezes ali na separação da porta, né, ela vai chorar um pouco pra entrar, mas se a gente sabe que ela vai entrar e vai ficar bem, e vai, enfim, brincar com os amigos e brincar com a gente e ficar bem, não tem problema ela chorar um pouquinho nessa entrada, se depois ela vai ficar bem. O que não dá é pra deixar a criança chorando durante 1 hora, sofrendo em sofrimento ali dentro. Porque senão ela vai começar a associar a escola como um lugar ruim, né? E aí algumas estratégias que a professora, enfim, tá tendo uma parceria muito boa, trabalhar com ela tá me ensinando muita coisa, ela sempre ensina algumas estratégias, assim, para as famílias, né, conseguirem fazer com que a criança entenda que aquele espaço da escola é um espaço que a família confia, é um espaço seguro, que ela vai e que ela volta. Então uma das coisas que a gente faz no primeiro dia de aula é mandar para a criança um cartãozinho, para cada criança a gente manda um cartão com as nossas fotos, com as fotos das professoras e com o nosso nome, para que a família em casa possa ficar olhando e falando, olha fulaninha, essas são as professoras novas, essa daqui é a Clara, essa daqui é a fulaninha, mostrando para a criança que ela vai para a escola, né, e volta. Outra coisa muito legal é esse senso de pertencimento da escola. Então a família explicando pra criança, olha, você vai lá pra escola, fulaninho tá lá na escola também, depois eu volto pra te pegar. Explicar a criança, porque a gente que estuda desenvolvimento infantil, né, a gente sabe que a criança nesse momento ela tá construindo aquela noção de que quando a pessoa some, ela não some de verdade. Muitas crianças, as crianças na cidade, às vezes ainda acham que se o objeto sumiu da vista dela, ele realmente sumiu. Não é que ele tá ali atrás, sabe? Então muitas crianças ainda precisam, por exemplo, quando o adulto tá perto, ficar no campo de visão. Porque ela não entende que se ele estiver ali atrás daquela parede, ele tá ali. Entendeu? E esse é um conceito que elas estão desenvolvendo. Então, por isso que a gente brinca tanto também daquela brincadeira de cadê? Achou? Cadê? Achou? Porque isso é o que vai ajudar as crianças, né, além delas se divertirem, claro, a construírem essa percepção da permanência ou não do objeto, né, daquela pessoa. Então é importante tudo isso. É importante também a criança ter a mochila dela, que é da escola, que não é uma mochila que ela vai usar em vários outros lugares, que é da escola, com o uniforme dela, ela ajudar a colocar as coisas lá na mochila, ela ir construindo esse senso de pertencimento ali dentro. Então essas são algumas coisas que as famílias podem fazer, né? Mas claro, a gente também pede para que algumas crianças tragam algum objeto transicional, então se elas têm aquele bichinho que elas gostam muito, né, de dormir, de ficar junto, um travesseiro, algum brinquedo que elas gostem muito, é importante para que elas levem alguma coisa, tragam alguma coisa de casa que tenha afeto para a sala de aula, para poder, né, ter esse gostinho de casa também. Se elas usam chupeta, a gente sempre conversa se usa chupeta só para dormir, mas se pode dar um pouquinho de chupeta dentro de sala, pra ela se acalmar e ficar, tipo, mais confortável. Ou não, se realmente não usa chupeta, aí claro, obviamente a gente não vai dar, né? Mas, enfim, aí o que ela gosta? Tem criança, por exemplo, que se acalma bebendo água. Então a gente sabe, se ela tá muito nervosa, tá sentindo falta de casa, vamos dar um pouquinho de água pra ela. Ou vamos dar um colo, né? Tem criança que é muito no colo, que ela consegue se sentir confortável e se acalmar.
A gente na primeira semana tem uma reunião sobre adaptação com as famílias, que é justamente quando a gente conversa sobre o que cada criança gosta. Ah, gosta muito de água, então lá tem um espaço de água que a gente consegue fazer brincadeiras. Gosta de bola, gosta de cavalo. Sempre tem uma coisa específica, né? A gente vai conhecendo as crianças aos pouquinhos. Agora já deu pra gente conhecer assim um pouco da personalidade de cada uma e saber mais ou menos, né? Mas é muito importante, assim, esse processo que seja respeitoso. Gente, imagina, se a gente sente falta de casa, se a gente muitas vezes sente saudade, acha dolorido alguns processos, imagina uma criança que tá começando a vida agora, né? Então, é muito importante não ficar rotulando também, isso é uma coisa que eu acho que é um ponto muito, muito importante. Não ficar rotulando, ah, essa daí é chorona, essa daí não sei o que, essa daí não sei o que. Cara, não é legal pra criança, não é legal pra gente. Parece que elas não entendem nada, mas elas entendem sim. Não literalmente tudo, né? Mas elas sentem coisas, elas percebem a gente. Uma coisa que a professora sempre fala, que eu aprendi muito com ela também, é como o nosso corpo, né, e a gente passa sensações para as crianças. No sentido assim, se a gente tá nervoso, se a gente tá inseguro, como que a criança vai estar confortável? Isso acontece em relação às famílias também. Se a mãe tá com medo de estar a criança ali, se a mãe tá nervosa da criança ficar ali, como que aquela criança vai ficar confortável se ela tá vendo que a mãe não tá segura, sabe? E o mesmo acontece com a gente, né? A gente tá ali às vezes no meio, nossa, é muita criança, a gente como professora tem que lidar com tudo isso, mas nós somos os adultos, nós somos as referências, a gente precisa respirar fundo e tá ali 100% presente para aquelas crianças, sabe? Elas estão aprendendo a lidar com tudo isso ainda, eu sei que a gente também muitas vezes, mas a gente precisa ser referência, precisa ser o adulto que vai ter a segurança da situação, de fazer um ambiente que seja seguro, de fazer propostas que tenham intenção, enfim, de tudo isso. Então, esse é um pouco do processo assim, que eu tô vivenciando. Como eu falei, já tem um mês, tem crianças que ainda precisam que entre alguém, que fique menos tempo. A gente também troca as pessoas de referência, então se com a mãe tá muito difícil, às vezes tenta com a babá, tenta com o pai, ou vice-versa, enfim. Às vezes a pessoa de referência, a criança é mais apegada, então fica mais difícil. As estratégias do tchau também, de tentar dar um tchau ali na entrada e não dentro da sala, ou em casa mesmo, né, e não levar de carro. Enfim, tem um monte de estratégias assim que a gente vai construindo de acordo com cada família e que vão ajudando, né, nesse processo. E é muito importante também dizer que algumas crianças chegaram super adaptadas, tipo, sei lá, parece que 2 dias estavam adaptadas e 3 semanas depois elas voltaram assim e precisaram de novo do adulto de referência. Então é muito doido, porque não é um processo linear, assim, não mesmo. Tem crianças que no primeiro dia estão super bem e depois que vão cair a ficha de tipo, meu Deus, eu vou ficar aqui todo dia. E aí, enfim, né, talvez elas precisem mais dessa questão. É muito importante a parceria das professoras com os alunos e com as famílias. Esse processo de adaptação, se não tiver parceria com a família, vira um caos. Então, é importante dizer isso também, tentar vocês aí como professoras também construírem essa boa relação, tá? Então, essas dicas que eu tenho pra dar, essa é a minha experiência, assim, nesse primeiro processo de adaptação que eu tô vivendo. É claro que ao longo do tempo eu vou ter mais dicas, eu vou ter mais embasamentos também pra conversar sobre isso com vocês, a partir da experiência, mas eu já quis fazer esse vídeo pra ir contando como tá sendo agora que tá tudo fresco aqui na minha memória. Se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui embaixo. Quem sabe eu não faço um vídeo respondendo dúvidas sobre o processo de adaptação, porque eu sei que é algo que muita gente aí fica curioso pra saber como é que funciona, tá? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima!